Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Boas-vindas ao nosso quadro Na Dança Pode. E hoje a gente te conta uma super novidade já logo de cara. O quadro No Camarim, sabe? Agora passa a fazer parte desse quadro Na Dança Pode como um momento onde a gente vai trazer maiores reflexões e talvez questões mais polêmicas dentro de cada tema que a gente vai falar por aqui e propor para vocês. Mas calma que logo mais vocês vão entender isso tudo melhor na prática, né não, Jaque? Com certeza. Para o nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os incentivos culturais, os famosos editais de governo, patrocínios, que, aliás, a gente já tem um episódio aqui com o Cria Dança Contemporânea, aqui na nossa playlist, só dá uma buscadinha aí no Spotify. Sobre essa temática também, que a gente conversou junto com o Fred e com o outro parceiro dele. Para continuarmos esse tema, a gente convidou hoje uma comitiva de mulheres maravilhosas que lideram a companhia Improvisarte e que juntas lideram outros projetos. E é isso que elas vão compartilhar com a gente. Sejam bem-vindas! Oba, estamos aqui com as superpoderosas, começando por ela, Marina Sanches, que é terapeuta ocupacional de formação, bailarina, professora de dança e criadora, além de ser diretora da companhia Improvisarte. Luísa Pires, que está graduanda em terapia ocupacional, possui muitas vivências com dança, incluindo com a companhia Improvisarte e compondo a produção do primeiro imersivo de dança contemporânea e improvisação de São Carlos. E a nossa terceira convidada é Maria Luísa de Freitas, que é engenheira eletricista de formação pela USP, onde fundou também a companhia de dança, eu acho que eu vou pronunciar certo, CAASO, ou CASO, que é um grupo de alunos voluntários que ensinam dança e fazem performance pela universidade. Além de ser bailarina e comunicadora de redes sociais da companhia de dança Improvisarte. Bem-vindas, meninas! Uau! Uau! Uau, estamos aqui com esse trio de maravilhosas. Vamos lá, a gente quer saber um pouquinho sobre vocês, como que aconteceu o encontro de vocês, como que foi esse encontro do mundo da dança, porque pelo que eu entender, cada uma era de uma área, né, ou é de uma área diferente, e como que a dança uniu vocês? Contem um pouquinho. Ai, gente, ó, eu vou falando, então vocês vão me lembrando desses processos, dessas memórias aí, hein? Acho que a gente se conheceu mesmo pelos espaços e escolas de dança de São Carlos, assim. Eu não sou daqui, tenho uma trajetória, uma história na dança e nas cidades onde eu já morei, e vim para cá, para São Carlos, fazer o FISCAR. E aí, nesse processo, fui me encontrando nos espaços de dança, fazendo aulas, e aí foi assim que eu acabei encontrando as meninas também. Então, comecei a fazer aula em alguns lugares, comecei a dar aula em alguns lugares, e aí as meninas estavam nesses lugares, a gente se encontrou, foi um encontro de possibilidades, assim, desde o começo, né? E aí foi isso, assim, a gente foi compondo a nossa trajetória e juntas até a criação da companhia, que é mais recente, assim, né? A gente já dança há um tempo juntas, já teve algumas experiências dançando. E vocês Acho que é isso. já tinham, alguma de vocês já tinha a ideia de fazer essa companhia ou realmente vocês dançavam juntas? Como é que surgiu tudo isso? Acho que a ideia da companhia foi minha, assim, eu sempre achei que eu queria fazer um projeto mais robusto na dança, assim. Eu sempre fui bailarina, né? Sempre fiz aula, desde bebezinha, baby, né? Então, eu fazia em Campinas, depois fiz em Pirassununga e vim para São Carlos. Procurei isso. Eu escolhi a terapia ocupacional também pensando nessa forma de trabalho com o corpo. Então, isso foi uma coisa que eu comentei com a Geu, né? Quando a gente se encontrou, que fiquei muito em dúvida entre dança e terapia ocupacional, e eu segui para a terapia ocupacional pela possibilidade dessa diversidade de trabalho com o corpo. Então, da possibilidade de entender o não tradicional, né, o não normativo
no movimento, na existência, nas possibilidades de criação mesmo. E a dança sempre foi esse canal para mim, né? E eu comecei então com o improviso há um tempo, bastante tempo, assim, bem antes da companhia. Eu comecei a testar e praticar o improviso nas minhas formas, né, de expressão. E, e aí, e aí, na pandemia, a gente criou várias estratégias, né? Todos nós criamos muitas estratégias para sobrevivência. As meninas sabem, né? A gente foi para uma escola de dança que abriu praticamente as portas no ano da pandemia e aí fechou já. E aí a gente teve que se reinventar, dando aula e fazendo aulas à distância. Foi quando surgiu a ideia da aula de processos criativos e improvisação. Foi na pandemia. E aí foi uma aula que, assim, as meninas podem comentar depois, porque elas faziam essa aula, né? Eu fazia o processo de mediação, e aí a gente ligava as nossas câmerazinhas de casa, e como a gente não tinha, né, sincronia sonora, é muito difícil de pegar uma sequência, né? Até por conta das telas e da própria sincronia musical. A gente estava numa situação muito complexa, emocionalmente, longe das famílias. Então, é, a ideia era criar, fazer daquele espaço que a gente estava um espaço de pulsar, né? Pulsar o ar mesmo, inclusive, né? O ar que a gente não tinha, estava faltando, né? Além do nosso espaço, do toque, dos afetos e tudo. E aí eu comecei a mediar essa aula. Então, a gente fazia processos de criação, a gente refletia sobre como estava sendo aquela semana, a gente tirava temas disso. E aí a gente ia à distância fazendo isso. Então, às vezes eu fazia a proposta, né? Colocava um som e as pessoas ouviam e iam para espaços da casa que elas gostariam de estar para se movimentar. Às vezes eu pedia para as pessoas fazerem. Então, Malu, você pode hoje você escolheu um objeto da sua casa. Daí ela escolheu um objeto da casa dela que estava sendo muito significativo naquela semana. E aí ela colocava o som, então a gente acompanhava, mas o som estava, né, na casa dela. E aí a gente revezava isso também. E assim, para mim foi uma virada de chave, porque foi muito impactante. De tudo que a gente fazia e de todas as danças e de todos os códigos, né, e de dar aula de jazz, e de balé, de tudo aquilo que eu vivi foi realmente um ar, sabe? E aí foi quando eu comecei a pensar, cara, o improviso na dança é esse meu ar, assim, eu acho. E aí foi o que despertou para a criação de algo assim mais sólido. Então, que a priori não sabia se ia ser uma companhia, né? Mas que aí eu fui tentando também roteirizar um pouco do que eu trabalhava. Então, eu uso técnicas disso, daquilo, inclusive da minha formação terapêutica ocupacional. E aí fui. Eu ia falar, mas é muito legal de saber que vocês levam outras áreas para dentro da dança. E a terapia ocupacional é uma coisa que eu, por exemplo, quando faço as minhas práticas de improviso, eu acho muito uma terapia corporal para mim, né, no meu corpo. Então, quando você fala que você mistura, né, muitas das práticas de improvisação com toda a experiência, que aliás a Malu e a Luísa também são formadas, né, em terapia ocupacional. Meu, isso eu acho um baita diferencial, um outro lugar que deve ser alcançado ali, né, com essa questão do flow da improvisação muito massa. Então, achei muito legal, assim, essa forma que vocês guiam a base, né, dos projetos, porque tudo gira em volta dessa improvisação e tudo mais, e de todas as técnicas que vocês trazem. E aí, o que eu quero saber é em relação ao que vocês precisaram ter, assim, de coragem e, sei lá, pensamentos, reflexões sobre, não, a tomada da decisão, sabe? Beleza, não, a gente realmente quer abrir e iniciar esse projeto aqui da companhia. Tá, acho que eu vou até deixar para as minas, porque eu adoro quando elas falam sobre embarcar na doideira disso, assim, né, dessa criação, porque começou tudo com o primeiro espetáculo, e assim, é isso, né, uma proposição minha, e aí elas embarcaram muito nisso, tanto que é isso, hoje nós somos em mais na companhia, mas esse trio aqui é o trio de gestão mesmo, né, que eu tenho falado que a gente tem feito as coisas acontecer. E aí, desde esse processo, nunca mais a gente abandonou os improvisos, e aí só foi compondo para a companhia acontecer. Então,
Acho que as meninas podem contar como elas se sentiram um pouco desde esse começo com os processos na pandemia e como foi esse embarcar no primeiro projeto que, na verdade, que deu a origem da companhia, que foi os Espelhos da Cabeça, né? Foi quando a gente criou o espetáculo e a gente falou, esse espetáculo faz a gente, né, uma companhia e faz, vamos procurar como a gente funcionar e acontecer. Mas não sei, meninas. Que massa. Vamos lá, A Lu, olha lá. Vai lá, Lu. Conta pra Acho gente. que desde a pandemia, acho que a questão das aulas online deram muita coragem, assim, para que a gente pudesse experimentar as coisas e não necessariamente acertar uma cobrança, assim, da sala de aula, de acertar a sequência e tudo mais. Então, essa possibilidade de experimentação nas nossas casas, assim, foi construindo uma confiança em nós mesmos, pelo menos em mim, de conseguir experimentar, assim, esses novos processos. E quando a gente começou a criar esse espetáculo com alguns imersivos que nós fizemos, assim, para construir a ideia a partir das motivações que saíram da cabeça da Má, a gente teve que entender um pouco como as coisas iam funcionando como um grupo e criar um senso de coletivo, assim, para que a gente se entendesse sem dizer nada, né? Para que a gente pudesse sentir o que as outras pessoas estivessem sentindo e perceber através dos movimentos, das expressões, como conduzir as cenas, né? Que esse espetáculo Os Espelhos da Cabeça, ele é composto por cenas, então de entender esses momentos, assim. Então, acho que o que mais permitiu essas conexões, fizessem a gente confiar no nosso grupo e construir as coisas juntos, foram as diversas experiências improvisando que nós tivemos juntas através das mediações da Má. Legal. Então, vocês meio que foram criando juntos ali esse entendimento de beleza, como gerir, né? Isso tudo que a gente está querendo da vida. Não só em relação às cenas, ao dançar, enfim, mas também em questões burocráticas, que eu imagino que devam ter várias, né? Desde a escrita de projetos, né? Como gerir as pessoas. E aí eu queria escutar da Malu também esse lado, como que foi esse entendimento mais burocrático agora, não só o lado lindo, né, da questão do resultado performático e tudo mais, mas o que estava por trás, né, desse processo, como é entender uma administração de um projeto, de uma companhia? Bom, eu acho que partindo do ponto que a gente tem um espetáculo e a gente quer apresentar ou quer tornar isso mais sólido, a gente precisa ir atrás de resolver algumas burocracias, né? Como você comentou. E, infelizmente, assim, a gente não vive só de arte, né? A gente precisa de pelo menos um orçamento para a gente fazer algumas coisas serem possíveis. Então, alugar um teatro, comprar figurino, comprar cenário. Então, a partir desse momento, a gente já tem não exatamente um problema, mas uma questão que precisa ser resolvida. Como vamos arrumar um orçamento para um projeto novo que nasceu, que não tem uma base sólida, né, de orçamento, e a partir disso a gente começa a ir atrás de possibilidades, né? Então, vamos escrever um projeto para um PROAC, por exemplo, vamos escrever um projeto para uma Funarte, para alguma lei artística. Então, eu acho que foi o primeiro passo, assim, a gente saber quais são as possibilidades de ir atrás desse orçamento, de ir atrás de um apoio, né, para a gente começar a escrever um projeto em si, e um projeto que encaixe nesses editais. E aí Demais. foi quando... Sabe o que eu acho mais legal? Que vocês fazem isso tudo, esse movimento no interior de São Paulo. Porque as pessoas falam, né? Ah, vamos fazer esses projetos todos, a gente logo já conecta com as grandes cidades, com grandes grupos, né? Com pessoas que já têm uma baita experiência de mercado e etc. E eu quero justamente saber qual que vem sendo a importância de vocês levantarem essa bandeira que vocês estão levantando de projetos culturais, da questão da improvisação, que não é algo muito comum no Brasil, que a gente está vendo muito nas
nascer, principalmente depois da pandemia, justamente, eu acho que desse lugar, né, de, tipo, se mover dentro de casa, de botar as emoções, os sentimentos para fora de uma forma mais livre, né, e eu queria saber essa importância que vocês vêm tendo para vocês e vendo isso refletir na população, não só de São Carlos, mas das outras cidades, com esses projetos que vocês vêm fazendo. Então, eu queria saber como que está sendo isso para vocês. Ai, Gê, eu acho isso era algo que estava na minha cabeça muito forte também, de acontecer no interior. Então, acho que vem de uma coisa de um pouco pensar na ideia das políticas públicas mesmo, né, para a cultura e para a arte, que tem uma ideia de descentralização mesmo, no seu viés histórico, né? E, tipo, a ideia de política pública para a cultura é justamente descentralizar, permitir acesso, né, democratizar, pensar nisso como são pilares, né? Então, inclusive, quando eu estava na graduação, eu pesquisei muito sobre isso, e o meu mestrado ele é sobre arte, cultura e políticas públicas. Fiz um mestrado na terapia ocupacional sobre isso. Então, eu já me interessava muito por políticas públicas para discussão e tá muito na gestão, né? Então, eu ajudei a organizar algumas políticas públicas dentro da federal. E aí, depois que eu me vi nesse lugar que foi da dança, que eu consegui ler com as meninas, assim, a gente pensar então como uma companhia, beleza, fizemos um espetáculo, vamos compor a companhia, diretoria, elenco, vamos escrever para o PROAC, conseguimos o PROAC, que foi algo incrível, então a gente já entrou, né, como cota fora do estado de São Paulo, né, e foi muito legal, porque a nossa nota foi muito boa, a gente ficou em quarto lugar. Então, foi muito legal ver, inclusive, os nomezinhos, né, da galera que participou desse PROAC, que a gente que é da dança, a gente conhece. Então, eu sempre fui para São Paulo, para o Rio de Janeiro fazer curso. Eu sempre fui, né, audição também, quando era adolescente, né, fazia nas companhias de São Paulo. E aí, quando eu me estabeleci aqui em São Carlos, eu falei, não, eu quero um caminho contrário. Eu queria uma coisa para cá, assim, que a gente movimentasse a cena do interior mesmo, que o pessoal pudesse vir para cá, reorganizar o fluxo também. Vamos trocar. Vamos E inverter a aí, situação, né? Eu achei isso muito legal. e aí foi isso, assim, as meninas compraram super essa ideia e acho que no Imersivo, que foi o nosso último projeto, a gente teve gente vindo de vários lugares, de São Paulo, do país todo, assim, os professores, né, e gente vindo da região fazer o curso aqui em São Carlos porque estava sendo oferecido aqui, e aí eles falaram, nossa, o curso está sendo oferecido em São Carlos, assim, São Carlos é mais perto da gente, né, então a gente vai, assim, que movimentando isso mesmo, a cena do interior. Não sei como foi para vocês, meninas. Não, eu achei sensacional. E aí, a Má, eu acho que resumiu, né, toda essa minha pergunta e a resposta dela em uma frase, né? A cena da dança no interior. Ponto. Que é possível, né? Mas ainda assim a gente via muita carência há uns anos atrás, né? A gente não via muito esses movimentos acontecendo. Então, quer dizer, tá acontecendo muita mais coisas no interior, na opinião de vocês? Eu acredito que sim. Eu também vim de uma cidadezinha bem pequena, que também tinha poucos acessos assim para dança e para nomes grandes da dança. E desde a minha trajetória eu começo a perceber assim o quanto que a gente está começando a trazer mais essas possibilidades e como isso está crescendo, sabe? Então, São Carlos é um exemplo porque a gente está puxando e tem outros movimentos, né, puxando isso, mas eu estou começando a perceber realmente outras cidades menores que São Carlos trazendo isso e reconquistando esse espaço, sabe? Então, é muito interessante esse fluxo também estar mudando, né? Que nem a Má falou, de não, a gente não precisa sempre ir para as grandes cidades, vamos fazer essa troca, né? Inverter esse fluxo. Eu acho que daí é exatamente a importância, né, de tudo que vocês vêm fazendo, de mudar esse fluxo, né, não só nas grandes cidades, ou lugares que já têm fama, né, pela dança ser bastante popular assim, mas também e principalmente em cidades menores, para a gente também ter essa questão da inclusão,
né, e da acessibilidade das pessoas. Eu, inclusive, participei do primeiro imersivo de dança contemporânea e improvisação das meninas, que foi agora em São Carlos, né? E foi muito legal, e foi uma das coisas que a gente mais conversou, né? Olha que legal, que ideia massa acontecendo no interior de São Paulo, numa cidade pequena, ainda assim, com bastante procura, né? Um público super que se locomoveu até São Carlos para participar. Então, acho assim fantástico a iniciativa de vocês. Sabe o que eu queria falar também? Eu sou do interior também, né, de São Paulo, e eu moro aqui em São Paulo há 15 anos já. Então, quase que nem sou mais. Mas eu vejo que essas movimentações, principalmente de ter apoio do governo e da cultura vindo do governo, né? é, Parece às vezes inalcançável. E foi uma coisa que eu conversei muito no nosso outro episódio, que é disso, assim, o quão difícil é chegar nesses projetos, o quão difícil é conseguir alguma coisa de PROAC, de Funartes, de qualquer outras artes que tem, né, desses editais. E às vezes a gente olha aquele monte de regra, assim, né, com um monte de coisas que tem que fazer, formas de escrever, e os editais mandam, assim, um monte de regrinha que você precisa seguir, e você olha e fala, meu, é inalcançável conseguir isso, é inalcançável conseguir fazer, porque às vezes eu acho que eles complicam muito uma coisa que talvez pudesse ser um pouco mais fácil, mas também entendo por que eles complicam também, porque as pessoas conseguiriam fraudar, né, algumas regras, passando por cima de coisas. E eu acho muito interessante, primeiro, mulheres, né, coisa mais linda desse mundo, irem atrás disso, e não se limitarem, sabe? Tipo, vocês três pegarem e falarem assim, não, a gente vai atrás, nós vamos conseguir, não interessa que tenha esse edital, a gente vai fazer, e vamos conseguir estar nisso, né? E eu queria saber qual foi o primeiro, como é que vocês começaram, e qual foi o primeiro que vocês conseguiram, né? Como que chegou nisso? Quem escreveu o projeto, inclusive, também. O primeiro foi o PROAC. Foi um divisor mesmo, que acho que agora os próximos, né, as meninas já entraram muito junto, então acho que elas podem contar, mas o primeiro foi o PROAC, porque foi isso, a gente estreou com Espelhos da Cabeça, e, e aí quando a gente estreou eu já tinha essa ideia, então eu pedi, né, para ter a filmagem completa, todo aquele portfólio, né, de imagens, fui fazendo um pouco pensando nesse repertório também da escrita para um possível edital, para uma possível política pública. E aí, assim que a gente estreou, eu escrevi o projeto, e foi também uma aprendizagem muito grande, assim, né? Foi uma das maiores, assim, porque eu escrevi, as meninas depois me ajudaram muito na produção, a Lu e a Malu, principalmente, porque não tem como, né, você fazer tudo sozinha. Mas eu sou do elenco também, então eu também componho o espetáculo. Então foi uma doideira, fazer tudo isso junto nesse primeiro PROAC. Mas deu muito certo, assim. Eu falo que foi a doideira que eu repetia tudo de novo, porque foi onde eu aprendi, assim, né? Aprendi a fazer gestão melhor, o projeto ficou muito bem colocado, né? Então, assim, aprendi que realmente era aquilo mesmo que tinha que fazer, na escrita, e, e acho que tem uma dificuldade muito grande das artes, né, na escrita, porque é muito difícil você nomear a subjetividade dos processos artísticos, né? Então, acho que isso é uma grande questão. A gente faz a arte, a gente dança, eu vejo isso acontecendo assim ao redor, mas como que a gente consegue ajudar para que esses artistas, muitos artistas não conseguem, né, esses apoios, esses incentivos por conta disso, né, de como também tem que ter uma certa lógica e normativa na escrita, né? E às vezes isso é muito difícil. Eu queria saber, Ma, bem uma curiosidade, assim, beleza. E quando a gente não consegue um incentivo vindo de um edital, por exemplo, quais seriam, então, as outras possibilidades, outras soluções que vocês mesmos podem ter encontrado durante esse caminho aí, caso vocês tenham escrito, por exemplo, num projeto que não deu certo? Porque senão a gente fica, né, só pensando assim, ah, beleza, mas pegando exemplos que deram certo, mas e quando não dá certo? Existem outros caminhos que podem
servir também? Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Acho que as meninas podem me ajudar a falar o próprio Imersivo é um projeto que foi feito totalmente sem nenhum apoio. Quer dizer, todo o apoio do mundo das pessoas próximas, mas nenhum incentivo, né? De política pública, por exemplo, ou mesmo municipal, estadual ou federal, né? E também, logo em seguida, a gente escreveu um outro projeto no PROAC que também não aconteceu, ele não foi contemplado, ficou bem colocado, mas não foi contemplado, até porque é isso, né? Muitos projetos para poucas vagas, principalmente PROAC. A gente está aguardando o resultado do Funarte, ainda não saiu, então vamos torcer. E a gente tem agora o Paulo Gustavo, que acabou de acontecer, e aqui, né, ele é municipal, então as datas mudam, mas Paulo Gustavo foi muito bom, a gente conseguiu, inclusive esse a gente dividiu as escritas, então a Malu escreveu a gente escreveu outro juntas, eu escrevi outro sozinha, a gente já dividiu as escritas nesse. Mas o imersivo, acho que as meninas podem falar, porque esse foi um que foi na força da criatividade para conseguir os recursos. Falem aí. Conta um pouco. Então, quanto a essas outras possibilidades, né, de quando a gente precisa de um suporte, de um apoio, mas não temos, mas não deu certo algum edital, a gente sempre vai atrás de parcerias, né? Então, tivemos o Imersivo, que foi um projeto nesse sentido, que nos ajudou nesses apoios. Temos também parcerias, por exemplo, com movimentos artísticos aqui de São Carlos, então tem um lugar que a gente fala que é um espaço múltiplo cheio de arte, né? Que é onde a gente faz performances e a gente faz trocas também com esse pessoal para ter esse apoio financeiro. Também a gente vai atrás de vender pão de mel, de vender rifa, então a gente sempre busca aonde a gente consegue e aonde a gente alcança as possibilidades. E isso torna muitas coisas possíveis, né? Então a gente consegue esses suportes, esses apoios fazendo outras coisas, em outras dinâmicas, para a gente ter como se sustentar também, né? Sim, com certeza. Que legal. Isso é muito bacana, porque a gente... eu tenho uma premissa que é o seguinte: quem quer faz o negócio dar certo e acontecer. A gente encontra possibilidades, a gente vai por outros caminhos, porque, sim, existem os editais e, graças a Deus, o nosso país também proporciona isso, né? Mas sempre que dá certo, não é sempre que é aprovado, né? É uma realidade também, não é sempre mil maravilhas como a gente planeja, mas é aquilo, existem outras possibilidades. E que bom que existem, né, essas possibilidades, desde a mais simples até a que dá talvez mais trabalho, mas o importante é que eu vi o evento acontecendo do imersivo, e se as meninas não tivessem relatado aqui, nossa, foi na força da nossa força, literalmente, de ir atrás de muita coisa e tal, ninguém falaria. Então, eu acredito que, por mais que a gente tenha esses incentivos, que bom que temos, a gente também não pode contar sempre 100% com eles, e que fique de lição e de incentivo para outras pessoas que estão pensando em fazer o mesmo, que sim, existe, pode dar muito certo, mas que existem outras possibilidades que às vezes é até mais viável para a sua realidade, por exemplo. Então, isso é muito bacana. E, Lu, eu queria escutar de você as especificidades de cada projeto, porque eu acredito que cada projeto que vocês escrevem contempla uma categoria, é escrito de uma forma diferente, precisa de mais detalhes, menos detalhes, é mais dinheiro que é contemplado. Enfim, eu tenho um pouco de curiosidade disso, porque não é tudo no mesmo bolo, né? Explica um pouquinho pra gente, Lu. Acho que inicialmente a gente começou com a ideia do Espelhos, né? E aí ele acabou sendo um projeto maior, em que a gente conseguiu um financiamento maior e acabou circulando com o PROAC. Mas
os projetos que foram enviados aí para a Lei Paulo Gustavo, que a gente acabou enviando, eles estão relacionados com produção de vídeo e também um outro espetáculo um pouco menor, aí tem financiamentos um pouco menores, acho que as meninas estiveram mais envolvidas nessa escrita especificamente desses projetos, elas podem contar um pouco mais sobre esse nível de detalhamento. E a questão do imersivo, uma coisa que eu acho importante ressaltar que não só a gente indo atrás das coisas, mas muitas pessoas parceiras ajudam nessa. A gente vai encontrando pessoas muito especiais, muito importantes para a gente, que dão alguns caminhos e facilitam algumas coisas para a gente encontrar esses recursos. Eu tive envolvida no imersivo para arrecadar. A gente fez uma cotação, né, inicialmente, e aí a gente ia buscando várias pontes assim, para conseguir esse recurso para atingir o nosso objetivo, que era fazer um evento bem legal e movimentar a cena do interior. Acho que elas podem contar um pouco mais sobre essa parte do detalhamento, que eu não tô tão... E não só o por dentro. detalhamento, sabe o que eu queria saber também? Se a Má, por exemplo, consegue resumir assim pra gente de uma forma bem, né, simplória, uma escrita de um projeto. Se a pessoa quer escrever um projeto, quais assim são as informações básicas, só para a galera ter uma noção, né, quem está escutando a gente nesse episódio, do que precisa e como que funciona mais ou menos. Bom, vamos lá. Eu primeiro acho que, só corroborando com a Lu, muitas pessoas queridas, isso é muito importante, né? Afetos e parcerias fazem a gente chegar, e isso é algo que a gente pode ter em qualquer lugar, interior, enfim. A Lu, por exemplo, faz pão de mel. A Lu faz pão de mel, todos os projetos que a gente precisou. Ela faz pão de mel e a gente vende pão de mel, porque além do pão de mel dela ser maravilhoso, incrível, os pães de mel da Lu já permitiram que a gente trouxesse gente de outro canto do país para vir aqui fazer coisas, então é isso, assim, né? A gente tem, para o imersivo, a gente tem um grande parceiro que é o Fernando Cruz. Eu preciso citar porque ele foi né, muito participativo, ele ajudou a gente com um monte de contato que ele tinha aqui, porque ele também é captador de recursos, ele trabalha com isso, inclusive já trabalhou com captação de recursos no Festival de Joinville, né? E ele é daqui de São Carlos, tá em Joinville atualmente, e ele passou um monte de dicas de lugares que a gente falou do imersivo e a galera patrocinou. Então, enfim, é isso, né? Agora, sobre projetos, acho que o que resume, assim, que você precisa pensar, principalmente você fala, não, eu vou criar esse projeto artístico, assim, que eu quero um incentivo, eu quero participar de uma política pública. Eu acho que a primeira palavra é a factibilidade dele, a aplicação dele. Como que as pessoas que vão olhar para ele vão entender que ele vai acontecer. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é como, quando, como o dinheiro vai ser gasto. Então, assim, acho que é lógico que a gente tenha a justificativa, né? Mas isso normalmente tem, porque é muito difícil você falar que um projeto artístico não tem justificativa. Ele tem justificativa, né? Ele acontece, a arte acontece, ela é o subsídio de existência humana. Então, assim, os projetos têm justificativa, é difícil você colocar em palavras, às vezes, a subjetividade, mas você consegue, né? Tá dentro da nossa cabeça, se a gente sentar ali, a gente vai contar como que a gente faz, que vídeo é esse, que cultura popular é essa que a gente quer falar, né? A gente vai fazer essa introdução, mas eu acho que o que é mais, para projeto que precisa ser mais colocado em pauta, assim, são as pessoas entenderem, pedirem para um amigo, para alguém ler, e ver se essa pessoa entende como o projeto vai ser feito, sabe? A pessoa que não tá ali imersa naquele universo, né? Que a gente entende, mas a pessoa de fora, né? Eu entendi. É uma ótima dica, né, mãe? Isso é uma ótima dica. Eu tô entendendo como esse projeto vai ser feito, né? Que a aplicabilidade dele, assim, então o começo, o meio e o fim, para que o dinheiro vai ser usado, muito importante a contrapartida, né? Porque os projetos, então, eles dão apoio financeiro, mas eles exigem uma contrapartida, que ela é variada, assim, desde usar as logos, né, do governo federal, ou as logos, dependendo de onde for o projeto, em todo o material de marketing, de mídia. Atualmente, a acessibilidade é uma super contrapartida. Os projetos novos estão pedindo dinheiro do orçamento para serem garantidas medidas de acessibilidade. Então, é muito importante levar em conta a acessibilidade, né? Acessibilidade cultural é um tema super em pauta e os novos editais pedem isso. O próprio Paulo Gustavo
pedia dinheiro de orçamento, né? Destinado de orçamento para acessibilidade. Bom, e aí acho que é bem importante essa parte da contrapartida, da gente especificar a contrapartida, o que vai ser essa contrapartida, se essa contrapartida vai ser oferecimento de oficinas gratuitas, produções gratuitas, para quem, para que população, que tipo de acessibilidade essa contrapartida vai proporcionar e como ela se encaixa no cronograma. Eu acho que principalmente vai fazer um projeto, quer escrever para conseguir um fomento, pensa assim, numa história. Eu consigo contar essa história, tem começo, meio e fim, e alguém consegue ver como executa, né? Dá para entender se ele é possível de fazer com aquele dinheiro que está sendo oferecido, porque as pessoas querem saber como o dinheiro vai ser colocado, e como que as coisas vão ser realmente produzidas e vão acontecer com aquele fomento, né? Então eu acho que seria isso, assim, algum que eu falaria. Nossa, arrasou. Porque a gente vendo de fora, eu, por exemplo, achava super difícil a escrita de um projeto, um bicho de sete cabeças, essa questão da aplicabilidade. Eu ficava assim, meu Deus do céu. E aí, quando a gente conversa com pessoas que fazem dar certo, que nos explicam também de uma forma que não precisa ser complicada, né? Isso se torna muito mais possível. Então, é muito legal de ver isso na prática, como que funciona. Vocês hoje já passaram pelo PROAC, Funarte, né? Que você falou que tá para sair agora. E o Paulo Gustavo? Sim, Isso, a exatamente. Funarte a gente não sabe o resultado, mas vamos torcer, gente. Podem torcer porque Mas, a Funarte com está certeza, vai ser atrasada. uma torcida. Eles E aí, atrasaram. para fazer jus, né, ao nome do nosso quadro Na Dança Pode, eu queria saber rapidamente das três, começando pela Malu, depois a Lu e a Marina, sobre na dança pode ter espaço para incentivos, tanto financeiros, enfim. Gostaria que vocês opinassem aí brevemente cada uma. Vai lá, Malu, começa você. Pode como deve, né? Eu acho que a arte e a cultura, como a própria fala da Marina mais cedo falou, é quase um subsídio da nossa existência, do ser humano. E a gente tem que ter esses apoios, precisa ter esses suportes financeiros e suportes de parcerias também, para a gente levar isso para todo mundo, trazer isso para o interior e ter como financiar isso, porque não é com ar, né? Só que a gente consegue fazer tudo, a gente precisa sobreviver de alguma maneira, e esses suportes, esses editais, são o meio, são o caminho para a gente conseguir trazer arte, trazer dança, trazer cultura para todo mundo. Bora, Lu. Concordo muito com a Malu, acho que é muito importante os financiamentos, os editais, para que a arte possa ser diversa e a gente construa ela no coletivo e que a gente possa se identificar com as diversas histórias, as narrativas, que a gente entre em contato e que nos mobilizam, nos fazem refletir. Então, tudo isso é muito importante para que as pessoas possam contar as suas histórias. Uma coisa que a gente percebeu muito no PROAC é a identificação das pessoas com o que a gente estava fazendo e as possibilidades que elas foram vendo em si mesmas. Então, tanto com as oficinas que a gente deu, quanto com os espetáculos que a gente apresentou, que a gente sempre pediu um feedback no final e as pessoas sempre muito participativas, estavam sempre muito tocadas por aquilo que a gente estava apresentando. Legal. Legal, porque também sai desse lugar de tipo, vamos ver arte e dança, né? Apenas em lugares oficiais ou lugares grandes, com nome e tudo mais, para lugares que faz o negócio acontecer, a acessibilidade, Não, e e que gera nem. emprego, né? E gera Exato, emprego para bailarinos, para era muita dançarinos, gera coisa. várias outras coisas que a gente Então, isso é acha muito que às vezes massa. são limitadas, assim. E para ti, Má? Cara, o que não pode na dança e na arte, né? Pode tudo. Mas eu acho que isso que as meninas falaram, né? Tá dado, assim, precisa, e a gente precisa, assim, mobilizar e militar e resistir contra as formas, né? A gente viveu há pouco tempo quase o fechamento do. Quase não, a gente viveu alguns anos atrás o fechamento do Ministério da Cultura. Então, assim, a gente está sempre precisando resistir, né? A arte é um lugar de resistência mesmo. E falar assim, ó, não, precisa de editais, precisa de mais, mais, mais.
É. Mas sem romantizar essa escassez que tem, porque tem uma escassez, mas ao mesmo tempo produzindo o que a Jo falou, né? Dá para produzir, porque pensa na galera. No meu mestrado, eu fui visitar uma galera da comunidade quilombola do Rio, de Niterói, na verdade, que produz cultura popular, assim, deles há muito tempo, sem política de incentivo, né? E não, sem. Eles estavam entrando agora porque estava tendo muitas intervenções tal, das pessoas e estava difícil de manter, e uma galera da terapia ocupacional estava ajudando eles a entrarem em contato com esses processos, mas há anos eles produzem cultura, arte, sem políticas de incentivo. Então, basta querer produzir, basta ser genuíno, né? Então, é genuíno, então tem vontade, tem afeto, tem essência para acontecer, vai acontecer. Não é romantizando, né? Vai acontecer sem dinheiro numa sociedade capitalista? É difícil, mas a gente precisa entender que, sem romantizar, a gente precisa militar, mas ao mesmo tempo a vontade para querer fazer tem que existir, porque dá para fazer, também vendendo rifa, ajudando, e aí a gente consegue ir disso, partir para um edital, e volta, e troca com outros grupos, então acho que é um processo intenso mesmo e complexo, né? Que bom. E sem romantizar mesmo, vamos para o nosso momento no camarim, que é literalmente um momento que não há romance algum, que é aquilo que acontece por trás dos palcos, que ninguém vê, né? Que ninguém tá vendo ali na hora que tá o evento acontecendo. E na minha primeira pergunta já seria logo de cara, assim, vocês tiveram algum momento que vocês pensaram, cara, quanta regra, que caos, não vamos dar conta, eu não quero mais fazer esse projeto, é muito mimimi pra pouca coisa, sabe assim? Teve algum momento que vocês falaram assim, não vai dar, ou o que mais incomodou vocês disso tudo? Acho que teve vários momentos que a gente ficou aflita de achar que não vai dar, não ia dar conta, sabe? Porque realmente é muita documentação, é muita escrita, e aí, de repente, você está escrevendo, você descobre alguma parte do edital que você talvez não tinha prestado muita atenção, e aí precisa voltar para reescrever. Então, tem suas dificuldades, tem os seus processos, que às vezes a gente acha que não dá conta, mas é sempre revisitar esses lugares, sabe? Sempre revisitar o nosso objetivo, o que que nos move, o que que nos gere, que faz a gente seguir e falar, não, ó, volta nessa parte aqui do edital, tem uma coisa que faltou, ou volta aqui que tem uma documentação que a gente precisa. Então, é assim, é no fluxo, às vezes é intenso, às vezes já tem essas dificuldades, mas é sempre com calma e se permitir, sabe? Ter essas dificuldades, porque vai ter, como tudo na vida, né? Então, é basicamente isso. Porque às vezes a gente vendo de fora, né, parece muito simples aquilo, né? Nossa, olha, super improvisar arte acontecendo, o imersivo aconteceu, a dos espelhos aconteceu, e nossa, as meninas arrasaram, como é que elas conseguiram? É tão fácil. E na verdade a gente sabe que não é. E chega naquilo que eu falei de ser inalcançável às vezes. Parece que você fala, meu, que saco, assim, não consigo, não vou mais preencher isso daqui, porque eu já li, reli, e já mudei 10 vezes e ainda não fiz tudo, né? Entra um pouco nesses buracos, assim, meio caóticos. E logo em seguida, assim, vocês veem tamanha necessidade dessas burocracias que eles exigem, que eu sei que precisa prestar conta de tudo, precisa literalmente mostrar para o governo com que você está gastando o dinheiro deles, né? Mais ou menos, que na verdade é nosso. Vocês veem necessidade dessas burocracias para essas criações de projeto? Eu acho que assim, a prestação de contas é algo que tem que acontecer, até porque é isso, assim, né? É muito difícil, mas eu confesso que assim, mas a prestação de contas, assim, dá para organizar de uma forma de, assim, uma educação financeira básica, a gente consegue organizar essa prestação de contas, sabe? Então, eu mesma foi a primeira vez no PROAC, assim, que eu fiz, porque é isso, eu já tinha participado, mas dessa vez, como eu fui produtora, escrevi, até a Lu, achei que você falou das burocracias, do caos, eu lembrei da Lu, porque a Lu me ajudou muito na produção com o PROAC, né, no contato com, porque assim, uma coisa é a escrita, né, que já tem momentos caóticos, aí depois é a colocar em prática, que a gente, tipo, putz, marcar com o teatro e não sei o quê.
Aí teatro não pode, aí não responde, ninguém responde para você, aí a gente não tem que fazer a data, ninguém responde. A Lu fez toda essa parte no PROAC, coitada. E aí foi caótico, assim. Mas a prestação de contas eu até achei que foi um pouco mais fácil do que eu mesmo imaginava. Porque aí já, se você. A questão é a organização. Tipo, vai organizando. Você sabe que você vai ter que prestar conta daquilo, você vai ter que falar como você gastou o dinheiro. Então, guarda a nota, pede a nota, vai fazendo uma tabelinha de todos os gastos já, sabe? Assim, então faz uma. Você já vai organizando, acaba que a prestação de contas fica mais fácil do que eu imaginado, né? Imaginado, assim. Que parece um bicho de 24 mil cabeças, né? No começo, a prestação de contas. Tava super nervosa. Falei, meu Deus do céu, tem que devolver o dinheiro se der alguma coisa errada. Mas no final deu tudo certo. E aí, qual que é o critério, gente? É paciência? Quem é mais paciente para lidar com cada coisa? Porque eu não consigo me imaginar fazendo uma coisa dessa. Qual que foi o critério? A Luísa é a mais paciente das três aí para lidar com essas burocracias todas? Olha, eu acho que sim. Eu fiquei responsável desde o início por pedir as cartas de anuência, porque para anexar no edital, você precisa pedir cartas de anuência dizendo que os teatros estão disponíveis para receber o seu espetáculo, a sua oficina, enfim. E aí, essa carta não garante que você vai ter uma data, ela só garante, tipo, estamos aqui se você precisar. Mas aí depois tem que ir atrás da data. E aí eles não têm data. E aí todas as datas estão fechadas. Aí, de repente, eles falam, marcamos a data, mas o teatro está em reforma. Não sabemos se até a sua data o teatro estará. E aí a gente correndo para arrumar outros espaços. Aí vai acontecendo essas coisas que são parte do processo, sim, mas são um pouco desesperadoras na hora, porque, tipo assim, eu consegui a data, fechamos com os bailarinos, fechamos com todo mundo que precisa estar lá, mas, de repente, não vai dar, porque o teatro está em reforma, e eles avisaram isso, tipo, Ontem. um mês antes. Ontem. E aí tem, tipo, uma certa antecedência, mas não é tanta antecedência para a gente conseguir remarcar em outro espaço de final de semana, que é quando as pessoas estão mais disponíveis para ir ao teatro, participarem de oficinas, enfim. Nossa, Mas dá certo. diversas coisinhas por trás ali do palco que realmente ninguém vê, né? E tem uma última pergunta que eu acho que é para encerrar aqui nosso episódio, que é um pouco profunda, talvez, mas se não fosse os projetos de incentivo à cultura, vocês acham que conseguiriam fazer a Companhia Improvisarte acontecer e ser o que ela está sendo hoje? E aí é um bate e volta mesmo de cada uma de vocês falar o que bate no coração, sabe assim? Eu acho que sim, assim, porque o que nos une eu acho que a nossa resistência, as nossas similaridades com a dança e nossos afetos. Então, a gente nasceu sem editais. A gente encontrou o edital como uma maneira de permanência e sobrevivência, mas o nosso início não foi com o edital, né? Então, a gente se redescobre e se reconstrói à medida da necessidade. E eu falando assim por mim, que eu também já tinha uma companhia de dança que era voluntária, a gente viveu sempre sem editais, assim, era claro que não era tão acessível como a companhia, a Improvisarte a gente não chegava em tantos lugares como a Improvisarte chegou, mas a gente conseguia alcançar um público que era o público que precisava e a gente existia sem editais. Então, é um suporte muito importante, mas não essencial para a nossa existência. Demais. E você, Lu, acha que sobreviveriam tranquilamente? Acho que eles funcionam muito como uma facilitação dos nossos processos para que a gente tenha uma segurança que a gente vai conseguir realizar o que a gente pretende. Mas acho que a gente arrumaria um jeito, tipo, se estruturaria de alguma outra forma, encontrando esses caminhos. Mas o que nos faz sentido é toda essas experimentações genuínas e o que a gente quer levar e todas as respostas que a gente tem quando a gente vai alcançando as pessoas, vão motivando que a gente continue a produzir e ter novas ideias.
Demais, demais. Em quantas pessoas vocês estão hoje? Hoje a gente está em 10 pessoas, entre todos, na verdade, né? Tem 3 diretores, tem o Fê, que é nosso músico, né, e diretor musical também, a Cris, que é a diretora geral, mas nós somos bailarinos e outras funções, né? A Malu é pessoal do marketing, pessoal todo do marketing, a Malu. É, a Lu da produção, E então a gente acabou de abrir, né, a audição, porque começou um monte de uma galera começou a perguntar como é que fazia para entrar, e a gente nunca tinha nem pensado como é que fazia para entrar, porque a gente, né, foi se encontrando. E aí eu falei, gente, não pode ser pessoal, né? Então vamos fazer um dia lá, uma aula, e as pessoas, vamos fazer algo. Aí foi super legal, foram 10 inscritos da região, assim, para que foram. Então, assim, talvez estejamos em mais, por enquanto, praticamente mulheres. Então, nossas próximas criações vão ser muito sobre mulheres também, já estão sendo. Mais. Que massa. Gente, assim, ó, demais, né? Eu adorei saber mais sobre vocês, os projetos. Quero agradecer a presença da Malu, da Lu, da Marina, da companhia Improvisarte aqui com a gente. Bom, meninas, muito obrigada pela presença aqui na Dança Pod. A gente ficou muito feliz de poder compartilhar, primeiramente, acho que o empreendedorismo feminino, né, também, a dança feminina, a união de 3 pessoas que podem trazer muita arte e cultura para o nosso país, não só para o interior de São Paulo, mas acho que para o Brasil inteiro. E falar um pouquinho sobre esses projetos que inalcançáveis, mas não são tão assim, né? Eles estão ali do nosso lado e eles podem ajudar projetos, grupos, né, companhias como as de vocês voarem e decolarem aí no nosso país. Muito obrigada pela presença mesmo. Um beijão. Obrigada, gente. Beijão. Obrigada pelo Muito convite. obrigada. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!